todo cuidado é pouco, né, gente? Quando o assunto, né, são os bebês, não é mesmo? Então, os pais precisam ficar atentos a cada mudança na rotina das crianças. Como vocês viram na matéria, a hora do sono precisa de cuidado redobrado. Será que o seu bebê está dormindo da forma adequada e no tempo necessário? Para responder algumas dúvidas, esclarecer, né, mitos, ou seja, o que é e o que não é, nós trouxemos ao programa a médica pediatra, doutora Caroline Peno. Boa tarde, doutora Caroline. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço o convite. Isso vem na contramão do que vinha sendo dito, né? Porque primeiro, antigamente, muito antigamente, não pode ficar perto, tem que ser logo que nasce, já vai para o quartinho dele. Agora já veio, não, agora tem que ficar perto, ou seja, dos pais. Realmente ajuda a criança a estar perto dos pais logo que ela nasce? Então, o estudo ali, as recomendações da Academia Americana de Pediatria é que sim, ajuda sim, né? E um dos principais motivos é que se acontecer qualquer coisa com a criança, por ela estar muito próxima dos pais, eles vão ajudá-la com mais facilidade do que se a criança estivesse com uma distância maior, tipo no quartinho, né? O que pode acontecer, por exemplo, igual ali, né, que nós vimos na reportagem, o Mateu, ele começou a vomitar, ou seja, o que a criança pode ter enquanto ela dorme? Eu lembro que antigamente se falava daquela morte súbita do sono, ou seja... Isso, é a morte do sono, né? Que é a síndrome da morte súbita do lactente. E esse estudo é um prolongamento dessa própria síndrome da morte súbita do lactente. É que tem assim, a síndrome da morte súbita do lactente são as criancinhas menores de 1 ano que morreram dormindo, né, durante o sono, ou no carrinho, ou na caminha que elas estavam dormindo, e conceitualmente essas crianças eram ígidas, né? Elas não tinham nenhuma doença, morreram dormindo e assim, revisando o ambiente do sono, não teria nada ali que tivesse causado a morte da criança. E na necropsia lá, né, pós o óbito, também não se achou motivo para essa criança vir a falecer. Então era a síndrome da morte súbita do lactente. Um nenê de menos de 1 ano, previamente saudável, que morreu e ninguém soube explicar. E aí eles começaram a recomendar então a barriguinha para cima, que deu um efeito positivo, tem países que até 70% de redução de morte, só de colocar de barriga para cima. Então eles começaram a investigar fatores de risco, as crianças que tinham mais risco de morte súbita, né? E também aquelas crianças que morriam dormindo e que o ambiente estava envolvido. Será que é porque se engasgavam? Então, existia N motivos, né? Se engasgar, sufocar com travesseirinho, com a própria mudança do decúbito, com os protetores de berço. Sim. Às vezes colocam aqueles... para prender o bico, alguns têm muito acessório, alguns têm bichinho, outros a corda é grandinha, acaba, né, fazendo sufocamento da criança pela própria cordinha que fica no pescoço. Então, eles fizeram, assim, em 2011, orientações de síndrome da morte súbita do lactente e orientações para um ambiente de sono seguro. E esse ambiente de sono seguro, então, incluiria estar no quarto dos pais, mas não na cama com os pais, né? Porque na cama com os pais corre o risco de algum rolar dormindo, né? E esmagar a criança. Ou como a cama dos pais costuma ser menos firme, né? O nosso colchão, a gente sempre dá preferência por um colchão que é molinho, que é macio. Mais alta, né? Uma cama mais alta, então a criança corre o risco de cair, fazer um traumatismo craniano, corre o risco de um dos pais rolar por cima da criança e esmagar a criança. Normalmente é o contrário que acontece. As crianças rolam por cima dos pais, vão dando licença. Claro, mas a gente tá falando de bebezinhos, isso, até os 5 meses, comumente eles não rolam e nem mexem muito. Claro. A partir dos 5 meses é que eles têm uma atividade maior, até porque né? o pai e a mãe estão cansados daquele momento, porque logo depois do parto, né, a mãe cansativo. amamentando, ou seja, o pai auxiliando, se pegar realmente profundamente no sono e estiver perto da criança, realmente pode ser perigoso. Pode acontecer, né? um acidente, né? E aí é pensando nesses acidentes que as recomendações foram o bercinho no quarto dos pais, né? O berço com um colchãozinho mais firme, que quando a criança deita, tu vê que o peso dela não deforma aquela estrutura, né? Pra não Porque caso depois dos 5 meses a criança vire, não corra o risco de, estando em decúbito ventral, o rostinho afundar e acabar sufocando na espuma ali do colchãozinho. Antigamente se falava em deixar a criança dormir de ladinho, né? Acho que a doutora Carolina nem era nascida nessa época. De lado. Depois, conforme a criança nascer, porque a minha primeira filha, eles recomendavam que eu deitasse ela de lado. Depois, já não. Quando nasceu o meu segundo filho, barriga para cima e cabecinha virada para o lado. É que se tinha a ideia de que se a criança vomitasse ou qualquer coisa assim, né? Reduziria o risco de aspirar. Essa impressão. Mas as crianças têm reflexos primitivos muito bons, né? E o nosso reflexo
refluxo, pode ver, até se a gente adulto está comendo e se afoga, a gente tosse, né? Para retirar da via aérea o produto que deveria ir para a via digestiva. Então, a criança, isso é importante daí estar perto, né? Quando a criança vomita, mesmo se ela estiver de barriguinha para cima, e mesmo os pacientes com refluxo é orientado que durma de barriguinha para cima, né? E então se incline um pouquinho, tem uns bercinhos com um anti-refluxo, mas que também se apoie para a criança não escorregar. Né? Até o mais adequado mesmo é que a criancinha que não precisa dessa inclinação, ela durma no pé do berço. Porque se a criança sente que o berço acabou, os pezinhos estão lá no final, né? Ela não vai ficar, como ela está pequenininha e tem muito espaço, ela vai descendo, ela vai girando. Sim. Tem criança que cada hora que tu acorda à noite, ela está numa postura da cama, né? Porque ela mudou de lugar. Tem espaço para ela se mover. Se tu colocar ela com o pezinho lá na grade final do bercinho, não tem para onde ela escorregar, né? E se tu deixar o lençol justinho, ela não vai conseguir se movimentar tanto. Então, tu vai conseguir que a criança mantenha por mais tempo a postura correta, que é barriguinha para cima. Vai ficar mais seguro. Sem se mover tanto. Para evitar. E assim, se a criança vira de lado e tu acordou e viu, o ideal é que tu reposicione ela de barriguinha para cima de novo, que com o tempo ela vai acostumando e criando. Porque para a posição dela é mais seguro ela ficar de barriguinha para cima. O mais seguro é barriguinha para cima, né? Mesmo nos que vomitam, porque os que vomitam vão vomitar e se por acaso ficar alguma coisa que tenha algum, né, movimento para a via aérea, ele vai tossir. E aí esse tossir vai acabar acordando os pais, que vão ver o que aconteceu, vão, né, virar a criança, limpar o vômito, enfim, vão acudir, né? Para fechar, quando é a idade segura para eu tirar do quarto e colocar no quartinho deles? É, assim, o maior risco 18 anos? Agora é uma mãe que vos fala. O adequado é que as crianças durmam até 1 aninho de idade, mas assim, pelo menos até os 6 meses, por conta da amamentação, que a sucção é mais um fator protetivo, né, da morte súbita. E estar no quarto dos pais facilita também, porque aquela mãe que já está cansada, só vai ali do ladinho do bercinho, põe, né, junto com ela, assim, amamentar na cama, acalmar a criança na cama com os pais não é contraindicado. Só é indicado que terminou de amamentar ou acalmou o bebê, devolva o bebê para o berço. Né? E estando pertinho, tu consegue fazer esse vínculo afetivo maior, a criança acaba mamando mais tempo, fazendo uma proteção, N proteções que a amamentação traz, né? Além de sugar e ser um fator protetivo também para a morte súbita, tem muitas orientações. Gostei. Muitas mamães e papais ficaram felizes com essa pesquisa, pode ter certeza. Obrigada, doutora Carolina, por estar conosco. Seja sempre bem-vinda aqui ao Bem-Más.